Esse recado é para você que trabalha como CLT, carteira assinada há mais de 7 meses e está precisando levantar uma grana. Olha só a dica que eu trago. Na Doutor Cred, além da antecipação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, agora você também consegue liberar o crédito do trabalhador, que é um crédito especial para quem trabalha no regime CLT. Se você quer saber melhor como funciona e fazer uma simulação sem nenhum compromisso, entre em contato com eles pelo número, anote aí, 021 97185 4885, 21 97185 4885, ou então clica no link na descrição do vídeo que vai te levar direto para o WhatsApp deles. Doutor Cred, dinheiro rápido e sem burocracia. Atenção vascaíno, tem uma notícia muito quente para você. Esse mercado aqui funciona 24 horas por dia, sem atendente, sem nenhum funcionário. Você entra, pega o que quer, paga e vai embora. É uma loja 100% autônoma onde o dono lucra sem precisar estar aqui. Essa é a Micromarket. São mais de 400 lojas no Brasil. Inauguramos dezenas de unidades todo mês. E tem algo passando despercebido por muita gente. Todo condomínio quer ter um, toda empresa quer ter um. O que resolve um problema real dos moradores e colaboradores e ainda valoriza o imóvel e o local de trabalho. Se você é síndico ou cuida do RH de uma empresa, a Micromarket instala no seu espaço, sem custo para você, sem obra pesada e sem dor de cabeça. Agora, se você quer ser o dono de uma dessas lojas, escuta bem direito. A partir de 40 mil você já pode montar a sua loja. Operação sem funcionário. Você pode lucrar até 15 mil por mês ou mais. Ser dono do seu próprio tempo e ser o camisa 10 que a sua família merece. O link está aqui embaixo. Fale com o time da Micromarket. Esse negócio é a nova realidade do mercado. A única pergunta é, você vai estar dentro ou vai ficar de fora assistindo? Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando aqui nesse Acorda para aquela nossa resenha semanal. A gente com muita ansiedade, com muita curiosidade para ver esse início de trabalho do Renato. O torcedor com muita saudade de ver o Vasco. A gente reclama, a gente critica, mas a gente quer ver o Vasco jogar. Não interessa. A bola tem que rolar. E a gente não pôde ver, né? Porque agora foram as finais dos campeonatos estaduais, o Vasco não estava, então o Vasco ficou treinando. E está todo mundo ansioso para ver essa estreia, né, do Renato à frente da equipe, ver o que mudou, o que vai mudar, enfim, ver se realmente o Renato vai mexer e vai transformar essa equipe. Agora, é sobre isso que a gente vai falar, evidentemente. Agora, antes de mais nada, o torcedor que ainda não tá inscrito, aproveitar para se inscrever no canal. E para quem já está inscrito, não esquecer de dar o like. Né? Muitas vezes, nosso último Acorda, por exemplo, teve 8,8K de visualizações. Mas teve 1.000 e poucos likes. Então o pessoal fica com preguiça de enfiar o dedo. Mete o dedo no like. O like é muito importante para a gente. Tá bom? Agora, falando do que realmente tá causando essa ansiedade, que é o trabalho do Renato. O que o Renato vai fazer? O que eu posso dizer de cara é que o Renato vai pegar uma situação caótica no Vasco. E eu digo isso em função do aproveitamento do Vasco. Porque o Vasco, nesse ano de 2026, o aproveitamento do Vasco é muito ruim. Muito ruim. Apenas 35,8% é o aproveitamento do Vasco. O Vasco ganhou 14 pontos em 39 disputados. Foram somente 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. E as nossas vitórias foram em cima de Maricá, Boa Vista, o misto do Botafogo. E as derrotas para Mirassol, para Flamengo, para Bahia, para Fluminense, para Santos. Então um início muito ruim, este ano muito ruim do Vasco.
E Campeonato Brasileiro não gostaria nem de falar, mas vou falar. 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. Sendo que esse empate é sabor de derrota. Empatar com a Chape, aquele time feio da Chape, em São Januário, derrota. Mas o Vasco somou 1 ponto. O Vasco somou 1 ponto em 12 disputados, um aproveitamento de 8,3%. Então, com esses números, né? Esses números é que o Renato está chegando no Vasco. E a missão dele é muito complicada, é muito difícil. É somar pontos rapidamente para o Vasco sair dessa zona que se encontra. O Vasco é o último colocado. É um início de campeonato? Sim, mas por que um início tão ruim? 1 ponto apenas. 20º colocado no Campeonato Brasileiro. Agora, o Vasco, o torcedor, os dirigentes estão apostando no Renato, porque o Renato é um técnico vencedor. É o técnico com o maior número de vitórias em campeonatos brasileiros. Então, o torcedor está apostando todas as suas fichas no Renato. Ele é forte na gestão, né? Ele deixa o ambiente mais leve, o ambiente mais tranquilo. Ele é boleiro, ele sabe lidar com os jogadores, ele dá moral aos jogadores, dá força aos jogadores. Ele é bom taticamente, né? A gente viu aí nos times que ele dirigiu e viu nessa Copa do Mundo de Clubes, ele jogou com 3 zagueiros, ele jogou com 2 zagueiros, ele jogou com 3 volantes, ele jogou com 2 volantes, ele jogou com 1 volante. Enfim, ele foi mostrando uma variação na parte tática, né, dos times que ele comandou. E isso é o que o torcedor do Vasco espera. E o torcedor está muito curioso para saber como é que o Renato vai fazer com esse time do Vasco. Qual é o time que ele vai colocar em campo? Agora, para piorar a situação do Vasco, não podia ser pior, né, além do aproveitamento, só uma curiosidade para você, torcedor. O Vasco, na quinta-feira, agora, ele vai jogar, depois da manhã, ele vai jogar com o Palmeiras, né? No dia 12. Palmeiras, campeão paulista. Esse detalhe. No domingo, o Vasco joga com o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Cruzeiro, campeão mineiro. Tá bom. Na quarta-feira, o Vasco joga com o Fluminense. Não sabe aonde vai jogar ainda, se em São Januário ou se no Maracanã. O Fluminense foi o vice-campeão carioca. E no outro domingo, joga com o Grêmio, em São Januário. O Grêmio, campeão gaúcho. Então, nesses 4 jogos do mês de março, o Vasco vai jogar com 3 campeões, contra 3 campeões estaduais, cara. E um vice-campeão, que tirou a vaga do Vasco da final do Carioca. Só essas 4 equipes que o Vasco vai jogar. Como se não bastasse o aproveitamento do Vasco esse ano. E o aproveitamento do Vasco no Campeonato Brasileiro. Então só joga com 3 campeões e um vice-campeão, que tirou o Vasco da final. Então esses são os próximos adversários do Vasco. Os 4 próximos, que fecham o mês de março. Então o Vasco, desses 12 pontos, o Vasco tem que ganhar pelo menos uns 9. Sabe, para a gente ressuscitar. Tem que ganhar uns 9. Não pode, não, o Vasco perde 1 e empata 2. Não, não pode. Não pode. O Vasco tem que ganhar mais do que empatar, não pode perder. Não pode perder. Tem que pontuar. Pela situação atual. Agora, depois, esse jogo com o Grêmio é no dia 22. Aí o campeonato para. Que tem os 2 amistosos da seleção brasileira. A seleção joga no dia 26 contra a França e no dia 31 contra a Croácia. Então o Vasco vai ter do dia 23 até o dia 31 para treinar. São aí 8, 9 dias para treinar. Um período importante para o Renato. Já está tendo esse período, né, que o Vasco não fez a final do Carioca.
E depois vai ter no final de março, a partir do dia 23 até 31, mais um período de treinamento, para ele conhecer ainda melhor os jogadores, se bem que aí vai conhecer, né, no mês de março, aí jogando contra esses 4 adversários, vai conhecer bastante os jogadores. Vai conhecer para ver quem é quem. Mas vai ter esse período aí de 9 dias para treinar ainda mais o time. Alterar o que tiver que alterar. Agora, já no dia seguinte, né, 31 é o jogo da seleção. Já no dia seguinte, dia 1º de abril, já tem uma rodada cheia do Campeonato Brasileiro. E o Vasco joga com Curitiba fora. Depois, no dia 5, joga com o Botafogo. Tem o sorteio da Sul-Americana, que vai ser no dia 18 agora, de março. E a Sul-Americana já começa no dia 8 de abril. A Copa do Brasil já começa no dia 22 de abril. Então vai chegar um momento, que é agora em abril, que vai rolar Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. E o Renato já falou muito bem, e eu concordo com ele totalmente, que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Vasco, e tem que ser. Que Copa do Brasil e Sul-Americana não rebaixam o clube, e o Brasileiro rebaixa. E outra coisa importante, nesse mês de março, agora já também, dia 16, está prevista a convocação da seleção. E mais ou menos nessa data, das outras seleções também, não só da brasileira, como das outras seleções, para essa data aí, essa data FIFA, que vai de 23 a 31, a data FIFA. Então as outras seleções também vão convocar seus jogadores. E eu estou torcendo, e torcendo muito, para que nenhum jogador do Vasco seja convocado, cara. Ah, mas é bom convocar porque o jogador é valorizado. Não está me interessando valorizar o jogador do Vasco nesse momento. O que está me interessando é que o jogador do Vasco tem que treinar com um novo técnico. Vai que o Puma é convocado, o Cuesta é convocado, o Andrés é convocado. Vai que esses jogadores são convocados. Até já complica o treinamento do Vasco. Então, na minha opinião, eu não gostaria que nenhum jogador do Vasco fosse convocado, não. Porque a prioridade é o Vasco, e não os jogadores serem convocados para a seleção brasileira, uruguaia, colombiana, não interessa isso. Agora, a grande questão é o seguinte, como é que o Renato vai montar esse time? Né, já tivemos uma prévia aí no primeiro coletivo que ele fez. Ele já barrou Barros, barrou Rojas, barrou Brenner, né, e veio com 3 volantes, trouxe o Hugo Moura de volta para ser titular do Vasco, o Tietê para ser titular, volta com o Nuno. Aí existe uma dúvida, o Nuno vai lá para a posição dele original, que é a esquerda, e o Andrés fica na direita, que também é a posição original do Andrés, é a direita, ou ele mantém o Andrés na esquerda, como vinha jogando, e o Nuno na direita. E o Nuno caiu bastante de produção, coincidentemente, depois que passou para o lado direito do campo. Será que ele vai botar o Andrés na direita e o Nuno na esquerda? E aí aproveita aquelas jogadinhas que o Nuno fazia ali com o Piton, na época com o Coutinho, mas pode fazer também com o Thiago Mendes. Será que ele vai manter isso? O que o Renato vai fazer, cara? Essa é a grande questão. Isso foi o primeiro coletivo que ele fez, não tem notícias de outro. Será que ele vai vir realmente com 3 volantes? Os 3 volantes vão ser esses, o Hugo Moura, Tietê e o Thiago Mendes? Enfim, qual é o time que o Renato vai colocar em campo? A única coisa que eu não gostaria, isso é muito pessoal, mas eu realmente não gostaria, é que o Renato entrasse com 3 zagueiros, cara. E para mim, os 3 zagueiros, eu vejo assim, no par ou ímpar na pelada, né? Os primeiros a serem escolhidos são jogadores de meio campo, né? São jogadores melhores tecnicamente, né? Um atacante que faz gol. Os últimos, quem são escolhidos na pelada?
São os zagueiros, cara. São os butinudos. E o último mesmo é o goleiro. Então eu já vejo assim, os zagueiros são os que menos jogam, tecnicamente falando. Lógico, tem exceções? Tem. Nós temos zagueiros que sabem muito bem jogar, são bons tecnicamente, sabem sair jogando, sabem dar um passe. Temos exceções. Agora, a grande maioria não se compara com jogadores de meio campo, por exemplo. Eles não têm a técnica de um jogador de meio campo. Tem mais desenvoltura, tem mais rapidez, tem mais toque de bola, tem mais domínio, tem mais visão de jogo do que um zagueiro. Então já me incomoda você colocar 3 jogadores inferiores tecnicamente. Isso já me incomoda. E outro problema que eu vejo é que para colocar 3 zagueiros você tem que ter muito tempo de treinamento. Porque senão o que acontece, quando não há treinamento, fica sempre um jogador sobrando, né, atrás da zaga, que é um outro zagueiro, é o terceiro zagueiro, ele fica bem atrás da zaga e não marca ninguém. E o meio-campo fica sobrecarregado, fica com menos gente ainda. E o adversário vem para cima. E eu tenho uma trágica recordação, e o torcedor do Vasco muito mais ainda, com toda certeza, vai lembrar, da última vez que o Vasco jogou com 3 zagueiros. Não sei se foi a última, mas foi uma das últimas. Se não foi a última, foi uma das últimas. Que foi aquele jogo contra o nosso maior rival. Resultado do primeiro tempo. O torcedor se lembra. 4-0 para o rival. 4-0. O Vasco com 3 zagueiros. Fizeram um gol de tudo quanto foi jeito. Tabelinha entrando pelo meio da defesa. Bolas aéreas, gol de cabeça no meio da defesa, onde deveria estar os 3 zagueiros, não estavam. Lógico, não tem tempo de treinar. Então, se quer defender, se quer preencher melhor, se quer defender melhor, entra com 2 zagueiros e entra com 3 volantes, pô. Quando o time for atacado, o volante fica ali na frente dos 2 zagueiros, pronto, formou os 3. Para que vai botar 3 zagueiros? Imagina o Vasco jogando com Cuesta, Robert Renan e Saldívia. E se ele vai jogar com esses 3 zagueiros, alguém vai sair. O time só joga com 11, alguém vai sair. Quem é que vai sair? Vai ter que ter um jogador no meio do campo, 2 no máximo. Então eu não gostaria que o Renato viesse com 3 zagueiros. 3 volantes, ok. Quer preencher mais o meio do campo com maior pegada, né, ocupar melhor os espaços, então dá mais proteção à zaga. O Vasco leva muito gol, realmente, quer dizer, mais entrega do que leva, né? Leva gol, mas porque entregou, e não por qualidade do adversário. Mas o Vasco entrega muitos gols. Então pode ser que no meio do campo mais fortalecido, com mais gente, o Vasco não leve tantos gols. Ok, beleza. É uma boa tática. Agora, 3 zagueiros realmente não faz o meu gosto, não faz a minha cabeça. Bom, e aí eu gostaria de ouvir a sua opinião, torcedor. Qual é o time que o Renato vai colocar em campo? Porque no treinamento o time está aqui, é aquele que a gente soube, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Piton, Hugo Moura, Tietê, Thiago Mendes, Nuno, DVD e Andrés. E essa dúvida se o Andrés joga na direita ou na esquerda. E o Nuno, né? Faz essa dobradinha aí. Tá bom, torcedor? Vou ficando por aqui. E deem suas opiniões, suas sugestões. Digam se concordam comigo, se não concordam. Enfim, o torcedor é livre para fazer e falar o que quiser, ok? Um grande abraço e até o próximo Acorda. Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!